Olá, seja bem-vindo à nossa demonstração do MSP Manager. Meu nome é Bruno Bortolotti, sou engenheiro de vendas aqui na AD e a ideia é que a gente entenda e conheça mais desse produto hoje, que é um produto de Service Desk com módulo de faturamento, onde você pode então atender os seus clientes, atender as solicitações do seu cliente e também realizar o faturamento desses clientes, ou seja, você pode gerar invoice baseado no pacote de serviços que você oferece para o seu cliente, seja ele um pacote de serviço recorrente ou baseado em hora. Vamos lá? Vamos entender mais essa solução? Então vamos iniciar a nossa demonstração do MSP Manager. Primeiro ponto, você consegue alterar aqui se o seu painel estiver no idioma em inglês, clicando aqui em My Account e alterar aí o idioma para português. Salvou, ele já altera o idioma para você. O primeiro ponto importante é saber que o MSP Manager está integrado com o RMM. Então nós conseguimos, através do RMM, uma vez que existe uma falha aqui nas verificações, ou seja, estou monitorando esses dispositivos, existe uma falha através aqui da integração PSA, na parte de configuração, nós conseguimos aqui fazer com que isso gere um ticket no Manager, ou seja, estou monitorando esse dispositivo, existiu uma falha, isso é gerado um ticket no MSP Manager para que isso seja tratado e verificado por um time, por um especialista, por um técnico. Lembrando que a ativação desses produtos não necessariamente é mandatória, ou seja, não é mandatório que você tenha o MSP Manager com o RMM integrado, mas sim nós podemos utilizar desse benefício que é a integração PSA que nós vimos agora. Outros benefícios que nós temos através dessa integração também é a criação desses clientes. Então, os clientes que existem no MSP Manager e no RMM são criados de forma simultânea. Além disso, os ativos do cliente. Então, uma vez que nós instalamos o agente através do RMM, os ativos que existem lá no RMM também são importados aqui para o MSP Manager de forma automática. E por último, os usuários. Os usuários que vão trabalhar no MSP Manager e também no RMM, ou seja, os analistas, podem ser criados de forma simultânea. Lembrando que uma vez que é criado esse usuário lá no RMM, isso vem para o MSP Manager, esse usuário é criado de forma inativa, para que não seja consumida uma licença de forma automática, mas você pode ativar esse usuário a qualquer momento. Falamos um pouco então da integração, vamos entender como nós recebemos tickets ou como nós podemos abrir tickets aqui no MSP Manager. Então, o ponto mais simples que nós temos aí é a abertura através de e-mail, ou seja, nós vamos monitorar uma caixa de e-mail, uma vez que entrou um novo e-mail nessa caixa, automaticamente isso é convertido em um ticket aqui no Manager. Outra forma que nós temos é através de portal, nós vamos entender aí o que isso significa, mas nós conseguimos configurar um portal onde os clientes podem acessar esse portal e nós vamos ver como configurar isso também e então enviar uma solicitação para você e até acompanhar os tickets da empresa ou do próprio cliente, né, do próprio usuário final através desse portal. E por último, a interrupção DRMM, que é a configuração que nós vimos aqui de integração PSA, onde um alerta, uma verificação que falhou lá no RMM, será gerado um ticket aqui no MSP Manager. Vamos entender um pouquinho mais de cada canal, começando aqui pela caixa de correio, ou seja, nós vamos monitorar uma caixa de correio e uma vez que entrou um novo e-mail, caiu um e-mail nessa caixa de correio, isso é convertido automaticamente em um ticket. Então nós vamos entender que é muito importante a criação dos clientes e com o domínio dos clientes, no momento que for criar os clientes, para que os e-mails que sejam recebidos nessa caixa de correio sejam automaticamente atribuídos aos clientes. Nós vamos ver isso também posteriormente. Mas uma forma simples que nós temos aí de receber os chamados, as solicitações, é através de e-mail, onde o seu e-mail vai ser monitorado, suporte@xpto, e isso vai ser aberto um ticket aqui no MSP Manager. Agora vamos entender a configuração do portal. O que significa o portal? É uma página da internet que o seu cliente final vai acessar via browser. Então você vai disponibilizar através aqui de uma URL. Nós estamos visualizando a URL que o próprio MSP Manager cria, mas você também pode utilizar através de redirecionamento um link seu de suporte para que seja direcionado para esse link, ok? Então aqui nós vamos configurar aí o nome da empresa, o logotipo e as cores dessa página. Feito isso, o seu cliente vai ter essa visualização, ele pode então logar na página e visualizar os tickets que ele já fez a abertura e também fazer uma nova solicitação.
por aqui, ele também pode interagir, adicionando novas respostas e visualizar aí as interações do técnico. E por último, como nós vimos no começo da demonstração, nós temos a integração PSA, onde nós podemos aqui configurar que as falhas, tanto para servidores como estações de trabalho, gerarão um ticket de forma automática no MSP Manager. E se isso for resolvido de forma automática também, ou depois de uma intervenção de um técnico aqui no RMM, essa verificação será executada novamente. Uma vez executada novamente e que isso foi confirmado, ou seja, houve sucesso então na verificação, nesse processo de verificação, automaticamente o ticket também é encerrado. Lembrando que a integração é configurável e os produtos não necessariamente é mandatório que você tenha ambos os produtos. Vamos falar agora da parte de clientes. Esse produto é um produto multi-tenant, então nós conseguimos cadastrar aí quantos clientes for necessário. Então nós temos aqui a parte de clientes, essa aqui é a parte da companhia e abaixo nós temos os clientes. Vamos adicionar um novo cliente. Na criação de um novo cliente, um ponto muito importante é criar aqui e informar o domínio do cliente, para que o MSP Manager possa, de forma automática, reconhecer que o contato final, o seu usuário final, através do domínio que ele abriu, o ticket que ele enviou, a solicitação, seja reconhecido pela empresa. Ou seja, eu cadastrei aqui o domínio dessa empresa, não necessariamente eu preciso cadastrar todos os contatos de imediato, mas uma vez que esse novo contato enviou aí uma solicitação através desse domínio, isso automaticamente será associado a essa empresa. Outro ponto importante é se esse cliente também será criado automaticamente no RMM. Isso é configurável, nós podemos deixar a opção para que não seja criado no RMM. O próximo passo, sendo aqui o nível de programa e itens de serviço, nós vamos entender posteriormente. Mas para você saber, o MSP Manager possui também um módulo de faturamento e com isso nós temos aqui a criação de itens de serviço. Isso significa que você possui seu catálogo de serviço e obviamente você tem a cobrança do seu serviço, a forma que você fatura esse serviço. Então a gente consegue associar aí os itens de serviço, ou seja, o serviço que eu estou oferecendo, que eu estou prestando para esse cliente, a esse cliente que eu estou criando. Isso nós vamos entender no módulo de faturamento e criação de itens de serviço, ok? Depois nós temos a parte aqui de locais, onde eu vou adicionar um local. Esse local tanto pode ser um local físico como um local lógico. A ideia é que você possa identificar aí onde esse usuário está, para que isso possa, se porventura, ser atendido localmente ou através de um suporte remoto, onde está um determinado ativo. E por fim nós temos aqui os contatos, ou seja, os usuários finais desse cliente. Eu posso proativamente vir aqui e cadastrar todos os usuários, como também posso aguardar que esse cliente abra os tickets comigo, conforme as solicitações vão caindo, eu posso adicionar também esses contatos. Se você pretende que o usuário, o cliente, já tenha acesso ao seu portal, é necessário que você tenha adicionado o contato e que ele seja aí um usuário de portal. Depois nós vamos entender isso também. Feito isso, basta concluir e o cliente será criado. Uma vez que o cliente foi criado, nós conseguimos percorrer aqui pelos clientes e visualizar aí um painel desse cliente como uma forma geral, os locais, os contatos, os tickets que esse cliente já abriu com você, os itens de serviço, os ativos desse cliente, e nós conseguimos também criar procedimentos como base de conhecimento e etc. E nós vamos entender posteriormente também. Agora vamos falar um pouco da parte de configuração, começando aqui com tipos de problema. O que isso significa? Uma espécie de catálogo, onde você vai então criar aqui tipo e subtipo. Então nós podemos criar aqui um tipo de backup, sendo dúvida, incidente, problema, etc. O que isso significa? Que o cliente, no momento que for abrir um ticket com você, seja por portal, ele pode aqui selecionar a categoria e a subcategoria do qual ele deseja aqui solicitar, ou seja, ser atendido. Isso facilita também na tratativa desses tickets. Nós vamos entender que nós conseguimos aqui utilizar o fluxo para que isso seja automático, uma vez que selecionada essa categoria aqui de tipo de problema, isso seja direcionado para um time, para uma equipe, um técnico especialista, mas o técnico também pode, em qualquer ticket, se isso for aberto por e-mail, por exemplo, associar aí o tipo de problema correto.
Nós temos também a configuração de status do ticket, onde nós temos aqui um novo, atribuído, em andamento, em espera e concluído. O ponto mais importante aqui, você pode obviamente criar aqui qualquer novo status, seja para novo, para atribuído ou em andamento, mas um ponto muito importante é o em espera. Por quê? Porque o status em espera é o que pausa SLA. E nós temos aqui um motivo, né? O status em específico, porque eu coloquei esse chamado em espera. Pode ser aguardando o usuário, aguardando um terceiro, fornecedor e etc. Nós temos também a configuração das filas, onde nós temos aqui as filas pelas quais os tickets podem percorrer ou ser atendidos, né? Então você também pode adicionar uma fila conforme for necessário. Outra configuração que você pode realizar é um modelo de tarefa, onde você vai criar tarefas aí, ou modelos, né? Onde um técnico vai percorrer aí essa tarefa em um determinado momento. Por exemplo, eu recebi um ticket onde eu preciso realizar um troubleshoot de Windows. Quais são os pontos que eu tenho que percorrer nesse troubleshoot? Então isso pode ser aí um modelo de tarefa, onde o técnico vai selecionar esse modelo de tarefa e vai percorrer ticando os pontos, ou seja, as tarefas que ele já realizou. Uma espécie de checklist. E nós temos aqui a parte de fluxo de trabalho e regras. O que isso significa? Onde nós conseguimos criar regras, seja ela para um e-mail, para uma solicitação de portal ou para o RMM. Vou dar um exemplo aqui da solicitação de portal. Imagine então que o cliente está abrindo um ticket com você através da solicitação de portal, onde ele seleciona uma condição aí da categoria de ticket sendo cobrança e a subcategoria uma dúvida. Nesse caso, eu quero tomar uma seguinte ação. Quero criar o ticket, quero atribuir um plano de serviço específico e atribuir uma fila também específica. Nós podemos fazer outras ações, como definir prioridade, um técnico, um contato, associar a um cliente. Nós conseguimos tomar outras ações, ou seja, criando um fluxo baseado em uma condição e uma ação. Isso também pode ser para as questões aqui de solicitação vindo de e-mail, de solicitação de portal e também de RMM. Todas as condições nós conseguimos criar fluxos para automatizar esse atendimento. Vamos falar agora dos usuários que vão ser criados para trabalhar com o MSP Manager, ou seja, que vão acessar o MSP Manager, seja um analista, um gestor ou um técnico. Basta adicionar um novo usuário, nós temos aqui as formas que nós vamos adicionar como função desse usuário, ou seja, o que ele vai ter aqui de capacidade no MSP Manager, e se você possuir integração com o RMM, ele também será criado automaticamente no RMM. Nós podemos também criar um grupo de acesso, que nós vamos entender posteriormente, ou vir aqui e atribuir um cliente para esse usuário em específico. Mas antes de criar o usuário, o que eu recomendo é vir em funções e definir aqui, ou verificar se a função que já existe por padrão atende a sua demanda. Mas você pode então criar uma função, conforme nós estamos visualizando aqui, de técnico N1, N2, de gestor e etc. Basta você adicionar aqui uma nova função e definir aqui qual tipo de acesso essa função, né, ou esse usuário deve ter. Nós podemos também criar equipes, como por exemplo aqui eu tenho uma equipe de backup, onde a equipe possui acesso, aí, ou seja, atribuição à fila de backup. Eu tenho 2, 3 técnicos que vão trabalhar com atendimento dessa fila. Então, isso é uma equipe que vai realizar atendimento aí para os chamados de backup. Temos também um grupo de acesso, onde eu posso definir aqui um grupo, ou seja, de clientes atribuídos e usuários atribuídos a esse grupo, ou seja, eu quero restringir aí ao usuário quais clientes ele pode, ou qual cliente ele pode trabalhar. Então, eu posso criar aqui grupos de acesso. Por último, aqui a habilidade do usuário, ou seja, eu posso criar aqui, através dos meus tipos de problema, que é o catálogo de serviços que nós vimos na parte de configuração de ticket, e eu vou definir aqui o skill de cada usuário em cima desse tipo de problema. Isso vai me facilitar no quê? Numa automação. Por quê? Porque eu posso trabalhar recebendo aí através da solicitação de ticket, uma vez que eu recebi aí um tipo de problema de backup, seja ele problema, etc., eu posso colocar aqui um skill para esse usuário, ou seja, para esse técnico, melhor dizendo, que ele possui para esse tipo de atendimento. Isso automaticamente lá no fluxo eu posso colocar que isso vá ser atribuído através de skill. Também posso colocar como carga de trabalho. O que isso significa? Imagine então que eu tenho aqui o Bruno e a Carla, os dois possuem skill, aqui eu posso definir de
1 a 5, tá? Sendo o menor e 5 o máximo. Então, imagine que a Carla também possui o mesmo nível de skill para esse tipo de problema aqui do backup. Eu posso colocar que isso seja automático, que seja atribuído para o Bruno de forma automática, ou também posso colocar por skill. E se eu colocar que seja por skill e carga de trabalho, isso significa que a ferramenta vai identificar aqui, em ambos os casos, seja para o Bruno ou para a Carla, qual possui menor número de tickets, ou seja, qual possui a menor carga de trabalho, e atribuir então para o técnico que possui menor número de tickets. A gente pode trabalhar das três formas, tá? A gente pode atribuir automaticamente um técnico, a gente pode atribuir por skill, que é o que nós estamos vendo aqui, preenchendo aqui o skill dos usuários relacionado ao tipo de problema, ou a gente pode também trabalhar com skill e carga de trabalho, tá? Então, a gente pode automaticamente atribuir o ticket através do fluxo lá na criação dessa regra, e o ticket seja atribuído por skill e carga de trabalho. Mas é necessário então que a gente preencha através aqui do tipo de problema o skill de cada técnico. Vamos falar agora das políticas de SLA, lembrando que você pode criar quantas políticas você precisar. Como, por exemplo, eu posso ter uma política de SLA para atendimento técnico, para atendimento comercial e etc. Lembrando que a política de SLA é associada ao item de serviço e o item de serviço é associado ao cliente, ok? Vamos pegar esse exemplo aqui da política SLA da AD. Nós temos aqui a configuração padrão, onde nós temos aqui os itens que nós temos acordado com o cliente. Então eu posso colocar aqui, isso também pode ser uma política interna, tá? Onde eu vou então configurar. Nesse exemplo, o ticket deve ser atribuído em até 5 horas, ou seja, marcado ali como atribuído, ou seja, ter um técnico responsável, um time responsável para atender esse ticket em até 5 horas, em andamento, ou seja, comecei realmente a trabalhar nesse ticket em até 5 horas e ser concluído em até 48 horas, ou seja, ser resolvido em até 48 horas. Outro ponto é se eu vou usar aí o horário comercial da empresa. Então, lá na configuração geral nós temos a configuração do horário comercial da empresa, ou se eu vou usar aí um específico nessa política, ok? Normalmente se usa aí o horário comercial padrão da empresa, porque eu trabalho aqui das 8 às 5. A partir do momento que eu recebi um ticket antes ou depois das 5, automaticamente esse ticket já é pausado SLA, como a minha operação não está trabalhando, ou seja, eu não estou em horário de operação, o SLA é pausado por conta desse tempo de operação. Por isso que é importante você definir aí se isso vai ser um horário padrão da empresa ou se vai ser um horário específico para essa política de SLA. Lembrando que nós vimos aqui a configuração padrão. Nós podemos alterar isso por tipo de prioridade, tá? Se a prioridade é urgente, eu posso colocar um SLA diferenciado, normal, crítica. E lembrando que o MSP Manager possui esses níveis aqui de prioridade. Então você pode configurar também uma política diferente para a prioridade desse ticket. E por fim nós temos aqui os níveis de alerta. O que isso significa? Que eu quero tomar alguma outra ação em um determinado percentual do SLA, ou seja, o SLA passou 1 hora, falta 1 hora para estourar, falta 2 horas para estourar, eu consigo escalar isso, ou seja, criar níveis de alerta para visualizar e, obviamente, evitar que o SLA seja violado. Então, por exemplo, eu posso aqui definir aqui um nível de percentual de 50%, ou seja, eu tenho um SLA de 2 horas, atingiu 1 hora, esse ticket vai ficar numa cor amarela e eu posso tomar uma ação. Normalmente, fica aqui só um ponto de atenção, deixando o ticket aí, depois nós vamos ver isso no campo de ticket, deixando uma cor amarela para o nível de atenção. Chegou em 70% aqui do tempo, eu posso já colocar uma cor laranja. Em 85% do tempo, o que eu posso fazer? Eu já posso aqui notificar um usuário específico, um gestor, por exemplo. Por quê? Porque eu vou escalar isso para que evite aí que o SLA estoure, atingindo os 100% ou ultrapassando 100% do tempo de SLA. Já aqui na parte de faturamento e finanças, nós temos os planos de serviço. O que é o plano de serviço? Como eu comentei anteriormente, são a forma que você vai trabalhar com esse cliente, ou seja, a forma que você presta seu serviço para esse cliente. Nós temos aqui alguns planos que são definidos por padrão, que é o Flat Free, Hora Retém, Hora e de Projeto.
Esses planos aqui são os planos que nós temos configuráveis aqui no MSP Manager, que é o recorrente, ou seja, o plano recorrente que eu normalmente me baseio em dispositivos, que eu posso me basear por usuários, etc. Mas é um plano recorrente, de forma recorrente eu trabalho com esse cliente faturando um valor mensal. Por hora retém, que é um pacote de hora, ou seja, eu ofereço de forma mensal, semestral, anual para esse cliente um pacote de hora, seja de 10 horas, de 100 horas, e eu vou configurar isso para que seja consumido aqui no MSP Manager. Então, conforme eu vou trabalhando nesse serviço, nesse cliente, vai consumir esse pacote. De hora pura, ou seja, caiu um ticket, eu vou trabalhar nesse ticket, isso vai começar a contabilizar as horas que eu estou trabalhando nesse cliente, depois eu posso gerar uma invoice contabilizando o total de hora que eu trabalhei nesse cliente. E por projeto, que é muito parecido aqui por pacote, onde eu vou definir aqui um tempo estipulado de tempo que eu vou trabalhar nesse projeto e faturar em cima desse tempo. Como a configuração e o entendimento do plano de serviço é um pouco mais amplo, lembrando que não é mandatório que você tenha o faturamento através do MSP Manager, é mandatório apenas que você tenha ao menos um plano de serviço para que seja recebido, ou seja, para que você possa trabalhar nos tickets. E não é mandatório que você faça o plano de faturamento gerando as invoices, ok? De qualquer forma, eu criei um vídeo à parte sobre esse conteúdo, por ser um conteúdo um pouco mais amplo. Não vou deixar ele dentro da parte de demonstração. Caso você tenha interesse e gostaria de entender mais aí sobre o plano de serviço, procure aqui na sua tela. Nós vamos deixar aqui o link para que você possa acessar e também na descrição do vídeo, ok? E por fim, na parte aqui de notificações, nós temos aí a configuração que nós podemos realizar de notificação quando o ticket for criado, quando for atribuído, quando for marcado concluído, etc. Ou seja, se o cliente abrir um novo ticket com você, você pode aqui notificá-lo que esse ticket ou essa solicitação foi recebida. A mesma coisa quando uma nova resposta for adicionada, quando o ticket for marcado como concluído. Então tudo isso nós conseguimos personalizar aí essas notificações. Vamos falar da parte de atendimento, como nós vamos tratar os tickets, como nós vamos visualizar esses tickets. Então, clicando aqui em suporte técnico, nós temos a parte de tickets, e aqui o técnico vai ter visualização aí de todos os tickets que ele possui acesso. Ele pode por aqui adicionar um novo ticket, ou seja, de forma proativa, criar um novo ticket. Imagine que eu estou no atendimento aí por telefone ou quero abrir um ticket proativamente, posso adicionar por aqui. Posso ter uma visualização do ticket aqui por SLA ou todas essas configurações que nós temos aqui de forma de classificar essa visualização. Pode ser aqui por prioridade, por data de criação, ou por SLA e etc. Quando um ticket existe uma resposta que ainda não li, ou seja, o cliente colocou uma nova interação, ele fica marcado aqui um campo de resposta não lida para facilitar aí a visualização do técnico. Algo que pode facilitar aí a visualização e identificação de uma nova interação, de um novo ticket, etc., é vindo aqui na configuração de minha conta e nós temos aqui a parte de notificações. Nós podemos configurar aqui que sugere alertas, ou seja, com um toque, com algo visual, para identificar aí quando algo for criado, quando uma interação for postada pelo cliente também. E como que o técnico então trabalha nesses tickets? Clicou no ticket, ele vai ter a visualização aí simples desse ticket, as interações que já houveram. Nós conseguimos aqui iniciar o timer para contabilizar o tempo que eu estou trabalhando nesse ticket. Lembrando que isso não é algo mandatório, mas para que eu possa contabilizar o tempo que esse técnico trabalhou nesse ticket ou até mesmo no cliente, é necessário que eu então inicie o timer. E também, caso você utilize o pacote de hora no item de serviço, seja ele baseado em pacote, ou seja, ele em cobrança pura por hora, aí sim é necessário que você então tenha esse processo como padrão para que isso seja contabilizado e isso seja diminuído ou incluído no pacote de hora que você possui junto ao cliente. Ou seja, estou trabalhando nesse ticket, passou uma hora que eu trabalhei nesse ticket, eu tenho um pacote de 10 horas e isso cai para 9 horas. Se eu faturo esse cliente por hora, eu vou faturar então uma hora que eu trabalhei já nesse ticket e em outros tickets. O técnico por aqui também pode clicar e ter mais informações aí desse ticket, como por exemplo aí, os usuários atribuídos, ou seja, quem são os técnicos que estão trabalhando, o status desse ticket, como também posso alterar aí o status, como também posso alterar aí os usuários atribuídos,
O tipo de problema, se isso foi aberto por e-mail, é necessário que o técnico então categorize. Posso colocar também numa determinada fila e definir aqui uma prioridade. Na parte de contato, isso vem automaticamente quando é criado, mas se esse contato ainda não existe aqui na criação, quando nós criamos esse cliente, nós podemos adicionar aqui no momento, clicando aqui no mais, isso é automaticamente criado como contato para esse cliente. Como por exemplo, aqui eu tenho um Gmail. Então, o Gmail, por ser um domínio genérico, né, do próprio provedor de e-mail, eu posso associar esse contato aqui a um cliente, por não possuir o próprio domínio. Isso facilita no momento que esse usuário abrir um novo ticket, automaticamente ele já vai associar ao cliente. Outros pontos que o técnico também pode realizar aqui é adicionar uma entrada de hora, ou seja, o técnico trabalhou em algum momento nesse ticket e não registrou, ele pode vir aqui e adicionar isso posteriormente. O técnico também pode agendar um compromisso, e ele tem aqui a parte de programação, ele consegue visualizar a agenda desse técnico, como por exemplo uma visita técnica, ele pode agendar aí que isso seja feito em um determinado momento. Pode interagir com o cliente, colocando aqui um cliente específico ou até mesmo colocando cópias ocultas e cópias para receber essa interação, e aqui que ele vai iniciar uma nova interação, ou seja, enviar uma nova resposta para o cliente. Pode também colocar aí arquivos anexados. Pode também adicionar uma nota, então clicando aqui adicionar uma nota, ele pode notificar aqui algum usuário específico para receber também essa nota. Vamos voltar aqui. E essa nota serve como uma interação privada, né? Como apenas as pessoas que têm acesso aqui ao cliente e ao ticket podem visualizar, mas eu também posso tornar isso visível para o cliente, ou seja, a partir do momento que o cliente acessa isso lá no portal, ele pode visualizar uma nota aqui, por exemplo, eu acionei fornecedor XYZ, uma troca de fonte, etc., por exemplo. Um outro exemplo de ticket, eu tenho uma integração aqui com o RMM, eu recebi então esse alerta, ou também pode ser através aí do próprio contato, e esse contato possui aí um ativo vinculado. Eu consigo então iniciar um chat por aqui e também iniciar acesso remoto por aqui, ou seja, estou realizando atendimento, seja ele através aí de uma solicitação do próprio cliente, ou seja, de um alerta vindo do RMM, eu consigo iniciar acesso remoto, ou seja, prestar o suporte para esse dispositivo aqui pelo MSP Manager também através da integração. Partindo aqui para a parte final da nossa demonstração, vamos falar aqui do espaço de trabalho, onde você consegue aqui criar espaço de trabalho pessoal, como também compartilhado, ou seja, isso pode ser aberto para todos os usuários do MSP Manager ou apenas para você. Nesse exemplo aqui eu tenho uma visualização geral aí de tickets abertos no mês, encerrado, na semana, novos tickets não atribuídos, aguardando resposta, etc. E obviamente a gente consegue também alterar a cor aqui para ter uma visualização melhor. Por exemplo, eu tenho aqui tickets aguardando respostas. Se eu tivesse 5 tickets, isso já mudaria. Já estaria numa visualização de cor amarela, 10 tickets de vermelho e assim por diante. O importante é o quê? Saber que você consegue criar esse espaço de trabalho, editando aqui esse espaço de trabalho, tá? A gente consegue mudar aqui o layout e também adicionar novos widgets, tá? A gente consegue criar esses espaços de trabalho também, tá? Mas é um ponto apenas de complementar para mostrar para vocês que isso é possível. Nós não vamos aprofundar nesse detalhe nesse momento, nessa demonstração, apenas para que vocês tenham conhecimento disso. Por fim, nós temos aqui a parte de relatórios, com todos esses tipos aqui de relatórios, dando um exemplo aqui de relatório de tickets. Posso aqui selecionar um cliente em específico, assim como um status, uma data de criação, uma data específica e aplicar. Ele então vai gerar um relatório aí do qual eu filtrei, nesse caso aqui do cliente 0, sem uma data específica. Então, me trouxe aqui todos os tickets desse cliente. Eu posso rapidamente exportar isso para um PDF ou para CSV. Um outro relatório interessante, tickets com violação do SLA. Eu posso rapidamente filtrar aqui também, aplicar o filtro, e ele vai me trazer um resumo aí da visualização dos tickets que possuem violação do SLA. E também consigo exportar por aqui. Bom, chegamos ao final da nossa demonstração. Espero que você tenha gostado e nos vemos numa próxima. Até mais!